Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que eu não acreditava, quer dizer, eu era inconsciente de que era tão importante na nossa sociedade e que a modifica de um modo tão fundamental e infelizmente de uma forma muito prejudicial para toda a humanidade. Eu não pensava que poderia chegar tão longe, algo que a gente nem percebe. Bom, primeiramente eu quero dizer que eu fiquei um tempinho sem postar vídeos aqui no canal, é porque eu estava viajando. E agora estou de volta e o canal também estará com seus vídeos voltando à normalidade. Essa semana mesmo vai vir aqui a Lara e o Hélio, a gente vai gravar os maravilhosos vídeos da série. Bom, o assunto que eu quero tratar hoje para vocês, eu tentei achar várias formas para falar de uma forma que pudesse ser mais clara para todos. Mas eu não encontrei esta forma. A única forma que eu achei para dar uma visão mais completa sobre esse assunto, eu vou recomendá-la para vocês agora. Eu vou colocar aqui uma imagem, alguma coisa, sobre um filme que eu gostaria que vocês assistissem. A Máscara em que Você Vive é o nome do filme traduzido para o português. E ele mostra em detalhes tudo o que a gente vai falar aqui hoje no vídeo, por mais que a gente não fale tão completo, por isso que eu estou recomendando que vocês assistam esse vídeo. Bom, a gente sabe, principalmente quem já acompanha aqui o canal, que é muito importante o equilíbrio na vida, em todos os fatores, em todos os sentidos. Não é verdade? Isso também inclui o lado masculino e o lado feminino de cada um. Não é verdade? Tudo que está em desequilíbrio pode acarretar, ou vai acarretar, em algum desequilíbrio maior ou em algum problema. Então, polarizando, está tudo muito polarizado e a indústria do cinema, da televisão, tudo, claro, ela segue as pessoas, ela segue os costumes e as culturas. Os meninos, eles são tratados desde sempre para serem homens, claro, e as meninas para serem meninas. Mas isso está chegando num nível muito extremo. O lado masculino está sendo muito masculinizado. E o lado feminino está sendo muito feminilizado. Eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, os homens, eles não podem chorar, eles têm que ser fortes, eles não podem ser menininhas, né? As brincadeiras, eles têm que ser muito homens, eles têm que ser agressivos. As brincadeiras são agressivas, as figuras masculinas mostradas para os homens como inspiração são geralmente muito agressivas, muito violentas. Isso também nos brinquedos, nas mídias, nos jogos, em todo lugar, o homem tem que ser muito violento. A imagem do homem passada é um homem muito violento, é um homem que briga para resolver as coisas, é um homem que de forma alguma pode ser sensível. Tem toda essa questão pro lado do homem e também pro lado da mulher, sendo hiper feminilizada. Um mundo fantasia, só que não é uma fantasia boa, é uma fantasia de bens, de ser melhor uma que a outra, de ser parte, de ser sempre tentando superar, sempre tentando ser melhor, sempre tentando competir, ganhar. Também do lado masculino. Então, desde sempre, a gente é condicionado a seguir esses estereótipos criados pela sociedade, e isso está transformando o mundo em um lugar pior do que deveria ser. Porque principalmente pela parte masculina, que os homens não podem sentir, devem se fechar, têm que ser agressivos, para se provar, entendeu? Para mostrar sua masculinidade. Eles têm que ser hipermasculinizados, porque eles nunca estão satisfeitos com a sua masculinidade, por causa que muitos sofrem bullying, deboche, viadinho, mulherzinha. E a mulher chega a ser uma ofensa chamar o homem de mulher, né, de mulherzinha. Imagina a imagem que fazem da mulher, então, né? Bom, mas sempre tem que ser muito forte, tem que ser resistente, tem que brigar, tem que lutar, tem que... Bom, armas, espadas, guerra, tudo mais, é um estereótipo muito violento que está sendo colocado para o homem. E não é à toa que os números hoje em dia mostram a violência do lado masculino.
né, a gente vê que a grande parte da violência é ligada ao lado feminino, ao lado masculino. Por exemplo, os homens, eles representam 90% dos casos de agressão na sociedade, dos casos de crime, dos casos de violência, 90% estão os homens lá, porque eles foram criados assim, que as coisas se resolvem na briga, que eles não podem ser sensíveis, mas eles podem ser furiosos, eles não podem ser alegres e descontraídos, mas eles podem ser rudes, grossos e tudo mais que a gente sabe bem. Então, isso não está fazendo bem para a nossa sociedade, de um modo muito profundo. Bom, nessa tabela a gente pode ver como os meninos se suicidam 7 vezes mais do que as meninas. Bom, tanto que foi feita uma entrevista com presidiários lá dos Estados Unidos, e eles reuniram vários presidiários da prisão, acho que prisão perpétua, por terem matado, cometido algumas atrocidades. E na entrevista com eles, todos relataram a sua infância, eles receberam exatamente aquilo que eles passaram para os outros, né? Eles disseram que eles nunca puderam expressar os sentimentos, eles sempre tiveram que resolver as coisas agressivo. A sociedade fazia eles não sentirem, os pais deles diziam para eles não sentirem, para eles simplesmente só pensarem, para abafar os sentimentos. E esses estereótipos todos, né, vão moldando a pessoa. Porque a gente sabe que a pessoa ela não é completamente boa ou completamente ruim. Os sistemas transformam a pessoa, aumentam os seus potenciais negativos, né? A gente tem tanto potencial para o bem quanto potencial para o mal. Mas o sistema que a gente vive, ele vai nos moldando para um desses estereótipos. Então, a sociedade é capaz de transformar uma pessoa em uma pessoa ruim, assim como é capaz de transformar a mesma pessoa em uma pessoa boa, tocando os lados bons delas ou tocando o lado ruim delas, né? Uma pessoa que ela não recebe amor, que ela não recebe carinho, que não pode expressar os sentimentos, ela vai ser uma pessoa muito frustrada e ela vai vir a cometer certos delitos por causa que... ou inclusive tirar a própria vida. Cada 4 suicídios, 3 são de homem, por causa que eles são os mais reprimidos, porque o homem não pode chorar, não pode cantar, não pode nada, ele não pode ser livre, entendeu? Ele tem que seguir um roteiro masculino muito forte, muito estabelecido, senão ele é taxado disso, é taxado daquilo, é taxado daquele outro. E ninguém quer, na verdade, desde a escola, quando a pessoa entra na escola, ela tem que se moldar a um igual, ou o mais igual possível, porque senão ela vai sofrer muito. E esse sofrimento dela ela não vai poder contar pra ninguém, porque geralmente as famílias não tem como dar suporte a esse tipo de coisa. Então, a nossa sociedade está ensinando os homens a serem agressivos e a não sentirem. Esse é o resumo, né? Por isso que eu não ia conseguir deixar isso tão bem explicado quanto o filme, que tem 1h30 com diversos psicólogos, psiquiatras e pessoas da área que podem falar muito melhor do que eu, e eles dão exemplos. Se eu colocar algum exemplo aqui, pode pegar direitos autorais. Então eu recomendo que você veja esse filme, porque ele abre toda uma nova perspectiva sobre a nossa sociedade e o que a afeta. E como ela poderia ser muito melhor se apenas esses rótulos que são colocados hoje para a sociedade, seja pela mídia, seja pelo cinema, pela televisão, que é uma imagem de um homem muito masculinizado, que é um homem que não valoriza a mulher, que só vê ela como um objeto sexual. Até eu tinha anotado aqui que, né, os sinônimos de ser homem, que seriam, uma delas ter sucesso econômico, a outra seria a força física, né? As conquistas sexuais, né, do homem, aquele que é o pegador. Isso está causando no mundo algo não bom. E eu acredito que se fosse mais equilibrado e o homem fosse permitido a ele sentir, seria muito melhor. Words that every man receives when he's a boy is when he's told to be a man. We've constructed an idea of masculinity in the United States that doesn't give young boys a way to feel secure in their masculinity, so we make them go prove it all the time. Within their peer group culture, each of them is posturing based on how the other boys are posturing, and what they end up missing is what they each really want, which is just that closeness. Kids get up every morning, they have to prepare their mask for how they're going to walk to school. A lot of our students don't know how to take the mask off. What is it you don't let people see? Almost 90% of you had pain and anger on the back of that paper.
If you never cry, then you have all these feelings stuffed up inside of you, and then you can't get them out. They really buy into a culture that doesn't value what we've feminized. If we're in a culture that doesn't value caring, doesn't value relationships, doesn't value empathy, you are going to have boys and girls, men and women go crazy. Become aggressive. Most people miss that as depression, or see it as a conduct disorder, or just a bad kid. I felt alone for a long time, and I actually thought about killing myself. Whether it's homicidal violence or suicidal violence, people resort to such desperate behavior only when they are feeling shamed and humiliated, or feel they would be if they didn't prove that they were real men. If you're told from day one, don't let nobody disrespect you, and this is the way you handle it as a man, respect is linked to violence. Então, a sociedade acaba sendo muito limitada e se fechando muito dentro daquilo que é estipulado que é permitido ou não para ela. E ao longo da vida a pessoa vai lidando com essa situação e vai se bloqueando. E ok, eu vou fazer tais tipos de coisa. Então, quando a gente ultrapassa essas barreiras estabelecidas, seja pelo social, seja pela massificação da mídia, que a gente vê que é muito constante, em todos os vídeos, inclusive os vídeos mais premiados, eles usam todos esses estereótipos porque sabem que é isso que pega no inconsciente humano, né? Ele colocar lá o homem machão, fortão, aquele sempre sério, não sente, ele, né, tem lá uma arma gigante, né, é respeitado pelo medo. Essa é a ideia do homem. Então, no momento que a gente tira essas limitações que a sociedade nos coloca, a gente nos liberta para ser quem a gente quiser ser, não é? E a gente não, os outros não podem querer que a gente seja de uma forma ou seja de outra. A gente tem que ser aquilo que a gente quer ser, e para isso a gente precisa permitir que o outro seja o que ele quer ser. Isso não vai transformar a sociedade em pior de forma alguma. Eu acho que pelo contrário, eu acho que vai libertar a sociedade e vai possibilitar a gente viver em um mundo melhor, né? Porque não vai passar, pelo menos não vai ser obrigado que os homens nasçam precisando ser agressivos para serem homens, entendeu? Para serem bem vistos na sociedade, eles têm que ser agressivos, não podem ter sentimentos, têm que ser fechados, não podem ter compaixão, né? São estereótipos colocados para o lado masculino e que não fazem coisas muito boas para a nossa personalidade, muito menos para o futuro da humanidade. Bom, a gente está vendo aí o resultado de tanta agressão. E, mano, só pelo fato de a gente já poder estar falando sobre esses assuntos, já é um maravilhoso sinal, né? É um maravilhoso sinal de mudança. Os tempos estão melhorando, a sociedade está evoluindo. E isso é mais uma coisa que daqui a muitos anos a gente vai ver que a gente deixou para trás. Mas hoje isso acontece bastante na sociedade. E ela só vai melhorar o dia que essa questão melhorar também. Tá bom? Nós devemos nos permitir ser homens. Por que o homem e a mulher são tão diferentes? O cérebro ele se molda com tudo, o cérebro é plástico, ele se adapta àquilo que a gente mais faz. Tanto o cérebro masculino quanto o cérebro feminino, se a gente colocar um questionário de perguntas e respostas pro lado psicológico, tanto masculino quanto feminino, vai ser compatível 90%. E toda essa borda fora desses 90% é o que gera todos esses estereótipos de masculino e feminino. Então, eu acho que todos deveriam ser mais livres para serem apenas isso. E os homens poderem expressar os sentimentos, poderem se expressar, poderem sentir, poderem ser como eles quiserem, sem ter medo de ser quem são. Bom, gente, é claro, eu não vou poder esmiuçar todo esse assunto aqui, porque eu até não tenho muito como expressar-me para vocês, eu precisaria fazer um vídeo muito longo. Então eu recomendo para vocês que assistam o vídeo, e que nem a frase que disse George Orwell, que ele falou que quando a gente usa uma máscara, nosso rosto acaba se adaptando à máscara, não é verdade? E esse filme explica muito bem tudo que eu quero explicar aqui nesse vídeo. É algo muito interessante, faz a gente se dar conta de algo, pelo menos fez eu me dar conta de algo que eu não achava tão importante, o efeito disso na sociedade, mas que eu percebi que o efeito é fundamental na sociedade. Então eu deixo aqui essa recomendação hoje. Amanhã tem mais vídeos muito legais aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, porque isso ajuda bastante o canal e ajuda a trazer mais vídeos para vocês.
falar coisas boas para o mundo, que o mundo precisa. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até amanhã.